Amados e amadas em Cristo Jesus, aqui continua a segunda parte do meu testemunho. Ex-diabo negro, temido na América Latina, bruxo mais famoso que já existiu. Para a honra e glória do nome de Jesus Cristo, nosso Salvador, hoje, Pastor Marcos Arabiaga, um homem que sofreu nas mãos de Satanás, foi escravo, hoje salvo pelo sangue do Cordeiro. Meu número é 19991509485. Amados e amadas irmãs em Cristo, para a edificação da fé de muitos, não tem o que Jesus não possa fazer, não há o que Deus não possa fazer. Ele disse na sua palavra: operando eu, quem vai me impedir? Muitas pessoas oravam por mim, minha família orava por mim, mas o meu negócio era 24 horas magia negra. Eu fundei o AEPA, Associação de Estudos para Científicos Afro-Brasileiro, vindo da África, sou eu o fundador. Fundei também o Anamã, ou Arambã, no Nagô, que é um tipo de magia que se trabalha com alfinetes, cobras, sapos e gatos pretos, tudo misturado. E eu ali fundando esta magia para fazer o mal a escravo de Satanás, na verdade, eu conhecia a palavra de Deus porque eu desviei da igreja quando criança. Como eu disse, eu não via Jesus na igreja. Até hoje é difícil você ver Jesus na igreja. Você entra dentro de uma igreja hoje, meu amado, minha amada, você vê até pastores que não oram antes do culto. Falam em futebol, falam em novela da Rede Globo de televisão. A igreja não ora. E isso faz com que Satanás ganhe espaço, porque não há como as trevas terem poder, autoridade, ousadia, entrada, quando a luz brilha. E eu sabia disso por técnicas do próprio Lúcifer. Eu sabia disso. Uma vez, por exemplo, eu não era ruim, mas eu era justiceiro, muito bem pago, muito procurado, quando a maioria dos sacerdotes de candomblé não conseguiam resolver os problemas espirituais das pessoas. Então eu era muito procurado. Mas, na verdade, eu era justiceiro, eu gostava de fazer justiça. Eu me lembro que uma vez uma empresária queria ganhar da Mega Sena e também queria ganhar no bingo. E eu fiz uns trabalhos para ela e ela me prometeu derrubar um guarda-roupa e me dar de presente. Me prometeu muitas coisas. Mas eu não era ruim, eu era um sacerdote de candomblé, que era, na verdade, uma pessoa justa. Eu gostava de ser justiceiro. Eu me lembro que ela mentiu para mim em um hotel, chamado Hotel de Dona Maria. E ela mentiu no outro dia e disse que não ganhou e tinha ganhado. Mas como eu era justiceiro ruim, sem Jesus, porque quem não tem Jesus não perdoa, não pede perdão, o que eu fiz? Eu fiz um trabalho para matar ela. Eu peguei um coração de boi, eu fervi com sal, eu fervi com vinagre, pó da maldição, pó da Bahia da desgraça, costurei muito bem com o nome dela dentro, fechei o coração, costurei e fiz um trabalho com o Exu da Morte e o Exu Caveira. E depois de 3 dias eu fui à casa dela, porque eu era assim, eu ia saber se pegou ou se não pegou o trabalho. E eu fui à casa dela. Indo à casa dela, perguntei à sua filha Cláudia como estava sua mãe. E ela disse: olha, diabo negro, a minha mãe foi levada para o hospital, explodiu o coração dela nessa madrugada. Para vocês verem que quem não tem Jesus não tem perdão, não sabe perdoar. Quem não tem Jesus não sabe perdoar, não sabe pedir o perdão, não tem vida em Cristo. E este mundo é um mundo de perdição. O tempo foi se passando, e eu fui cada dia me aprofundando mais. Estive 3 vezes no inferno, levado por Belzebu. E pelo meu Exu, na época, capa preta. Estive 3 vezes. E para quem não conhece o inferno, não tem experiência sobre esta área, ali se divide em várias partes.
Existem jaulas, existem lugares escuros, onde só ficam pessoas escuras, não vê nada. Existem lugares quentes, muito fogo, fogo, fogo. Existem lugares onde ficam pessoas loucas, malucas, completamente urrando dia e noite sem parar, porque blasfemaram do Espírito Santo. E são muitos pastores, muitos evangélicos que vão para lá ao morrerem. Existem lugares onde é só neve, só neve. É muito, mas muito demais, muito frio. E as pessoas urram, urram, urram. É terrível, é terrível. Nessa jornada como diabo negro, braço direito de Lucifer, eu não tinha como escapar. Quando eu tentava escapar, os orixás me botavam medo, meus ogãs, minhas equedes botavam medo, mas era uma vida privilegiada, amados e amadas, porque o diabo é chamativo. Eu tinha muitas mulheres, muitas meninas, mulheres casadas, dinheiro, muito dinheiro. Para mim estava bem. Estava bem. Ok? Então essa vida para mim foi uma vida de prazeres, de alegria, de prazeres. O diabo dá. Mas o diabo é o tipo de ser humano, aliás, não é um ser humano, ele se transforma em ser humano, se materializa em seres humanos, mas ele é um tipo de pessoa que não tem personalidade. Ele não tem personalidade, a sua personalidade é podre, é fética, ele não tem personalidade definida, ele faz o bem pensando fazer o mal, faz o mal pensando fazer o bem. E o temperamento de Satanás é esse. E para você ter uma ideia, quiumba é um grau abaixo de Exu. Qualquer tipo de quiumba, por uma cachaça, uma garrafa de pinga, ele já sai fazendo mal para todo mundo. Eles moram em ruas e esquinas, sai fazendo mal, porque não tem personalidade, são seres caídos. Para você que não sabe, por exemplo, os chamados orixás, ou para o Angola, os inquices, eles não têm luz, eles não veem. Não tem luz, são mesma coisas que cegos, andam no escuro. Então eles precisam, portanto, de corpos para se incorporar, porque é um alívio para eles, é um alívio. Continuando nessa vida, eu achava que eu era o máximo, eu achava que eu era o todo-poderoso, porque quando os sacerdotes de candomblé me procuravam, quando os grandes babalorixás me procuravam do Brasil, é porque eles não conseguiam resolver a situação espiritual, amorosa, financeira das pessoas. E eu cobrava caro, ganhava presentes. Mas Carmen Silva, a cantora Carmen Silva, sempre me evangelizava, hoje serva de Deus da Igreja da Graça, sempre me evangelizava, sempre. E sempre cantava aquele hino para mim, que mexia demais com o meu coração. Segura na mão de Deus e vai. Mas o meu coração duro demais. Meu coração duro demais. E eu continuei nessa vida fazendo maldades, mas eu gostaria de dizer uma coisa ao amado irmão, à amada irmã, porque eu tenho visto muitos testemunhos aí de feiticeiros que na maioria são testemunhos mentirosos. E a igreja precisa tomar cuidado com isso. Testemunhos mentirosos. Ah, eu fui bandido, eu matei não sei quem, eu traficava, eu cometia tráfico de drogas, eu matei não sei quem. Esses tipos de testemunhos, na verdade, não elevam o nome de Jesus, não glorificam o nome do Senhor dos Exércitos. Até porque a feitiçaria, a macumbaria, a magia negra, não tem nada a ver com banditismo, não tem nada, absolutamente nada a ver com crimes. E tenho visto testemunhos aí que servem mais para enganar a igreja com esse espírito chamado espírito da mentira, espírito do engano. Serve mais para fazer isso. Então, eu tenho visto muitos testemunhos, principalmente em Assembleia de Deus, que na verdade são testemunhos falsos, mentirosos. Esses dias, por exemplo, algumas pessoas me questionaram porque eu dou palestras em igrejas, conferências, e me disseram: olha, pastor Marcos, você que foi o diabo negro, me explica uma coisa. Crente procura maçonaria, pastores procura candomblé? E eu assustei muitas pessoas. Eu assustei, porque crente procura sim. Bispas, pastoras, você vai ouvir agora coisas tremendas.
até o final do testemunho na terceira parte. Nós estamos na segunda. Para você ter uma ideia, 89% dos pastores norte-americanos frequentam a igreja de Satanás em São Francisco, nos Estados Unidos. A igreja de Anton LaVey fazem pactos com Lucifer. 78% de pastores famosos, pastoras no Brasil, procuram por baixo do pano. Procuram, mas são seres humanos que, quando morrem, muitas pessoas não sabem disso. Quando morrem, eles vão para um lugar no inferno, onde eles ficam deformados, pessoas deformadas, completamente deformadas, e eles ficam numa jaula presa, e ficam urrando dia e noite sem parar, porque blasfemaram do Espírito Santo, experimentaram da glória, da graça de Cristo e jogaram fora, jogaram no lixo. Então eu assustei muita gente numa palestra que eu dei, porque é verdade isso. Muitos hoje em dia, pastores famosos, missionárias, bispos, bispas, pagam caríssimos para magos negros que trabalham com goétia, trabalham com teurgia. Eu era professor de teurgia e eu era professor de goétia. Magia baixa e magia alta. E também era especialista, 15 anos de especialidade, em magia vermelha, a cabala hebraica, que é a maçonaria da cabala hebraica. Ok? E eu assustei muita gente dando essa palestra. Muitos bispos, pastoras, procuram trabalhos de magia negra. Você pode ter uma ideia que quando uma igreja de Cristo se levanta, pouco tempo vai e acontece escândalos, acontece coisas terríveis. Pouco tempo vai, acontece desgraças, escândalos, adultério, até fechar essa igreja e escandalizar o santo nome de Jesus Cristo. Isso tudo é trabalho de magia negra. Fora o pastor que muitas vezes, o bispo, a bispa, está envolvida com isso. Mas o diabo, ele é a antiga serpente, como disse Cristo, que nunca se firmou na verdade. Ele é o enganador, o príncipe do engano, o pai da mentira. E o que é que Satanás faz? Ele engana as pessoas, porque os pratos do diabo são deliciosos, chamativos, atrativos. E eu já cheguei a fazer trabalhos para pastores, já cheguei no passado fazer pactos, trabalhos e mais trabalhos com ossos, gato preto, cabeça de animal e daí para lá. Mas as pessoas hoje, por que igrejas estão frias? Você não vê um batismo no Espírito Santo dentro da igreja, você não vê milagres e maravilhas. Por quê? Porque ali sempre tem um líder que por baixo do pano mexe com magia negra. Liga para pessoas que trabalham, magos negros, e pagam caríssimo para destruir a igreja do outro, destruir a vida financeira, o ministério do outro. Aí aquelas igrejas que são fortes em Cristo Jesus acabam definhando, ficando fraca, muitos acabam sendo decepcionados, muitos acabam fechando a igreja, porque a oração é a chave da vitória. Jejum. A Bíblia diz que resisti ao diabo e ele fugirá de vós. A Bíblia diz, Jesus disse isso. O apóstolo Paulo chega a afirmar, não deis lugar ao diabo. A partir do momento que uma pessoa dá lugar para o diabo, a vida dessa pessoa, se não de repente, ela pode definhar e pode ser destruída completamente com o passar do tempo. Porque quando o Espírito Santo sai da vida de uma pessoa, entra mais 7 demônios. Atrás desses 7 demônios, mais 7 demônios, depois vem mais 7 quiumbas, que totalizam 21 espíritos de Satanás na falange de Satanás. Isso acontece muito nas igrejas. Isto hoje em dia, é por isso que as igrejas estão frias, é por isso que hoje o Brasil está frio, está cada dia mais no calabouço, na barrocada, no abismo, num abismo econômico, num abismo financeiro. Se você visitar a igreja de Satanás, de Anton LaVey, nos Estados Unidos, você vai encontrar muitos pastores, pastoras, artistas, famosos da presbiteriana, Assembleia de Deus, Batista, fazendo pacto com Satanás, fazendo pacto. Isso não é denúncia, isso não é nem novidade.
É porque muitas vezes o povo se faz de besta. O povo se faz de besta, mas isso acontece. E eu, naquela vida, eu achava que eu era o tal, porque eu tinha mulheres, eu tinha dinheiro, eu tinha fama, era famoso. E nesse testemunho que eu dou, eu digo uma coisa: eu não era feliz. Eu tinha uma fome de Deus, amados e amadas em Cristo Jesus. Eu tinha uma fome de Deus que eu orava a Deus. Eu orava tanto, eu buscava tanto, eu orava a Deus. E agora vem uma surpresa. Como eu tinha fome de Deus, como eu orava muito a Deus, eu buscava a Deus, aquilo foi atrapalhando os meus trabalhos. Eu fui perdendo força, fui perdendo muita força espiritual. Trabalhos já não davam mais certos. Clientes reclamando: olha, diabo negro, seus trabalhos não estão resolvendo. Você está ficando fraco. E aí, o que acontecia? Acontecia que eu ficava envergonhado. Até que eu fui ao pé do meu guardião de Oxalá e aos pés do meu Exu, capa preta, o meu Iombe, o meu Aluvaiá. E questionei por que isso estava acontecendo. E eles me enrolavam. Amados e amadas, o diabo é enrolão, o diabo é mentiroso, o diabo é o príncipe da confusão, o pai da mentira, disse Jesus. Eles me enrolavam: olha, você precisa fazer uma decisão. Vai chegar a hora que você vai ter que tomar uma decisão, filho. Só que eu não sabia do que se tratava essa decisão que eu tinha que tomar. Eles sempre me enrolavam. Que tipo de decisão era essa? Que tipo de decisão que eu tinha que tomar? Os meus trabalhos foram se enfraquecendo, enfraquecendo, enfraquecendo. Eu passava vergonha, porque materiais de magia negra custam caríssimos, fora a mão de obra. E meu abaçá, minha roça de candomblé e minha casa da caveira, que era chamada Casa da Caveira, onde eu fazia trabalhos mais fortes de magia negra, iam se enfraquecendo. E eles sempre me diziam, os inquices, os orixás, que meus trabalhos estavam enfraquecendo mesmo. Mas eles não explicavam, porque o diabo não tem explicação, meu irmão, minha irmã. O único que tem explicação, o único que pode curar as feridas da alma, da mulher, do homem, transformar o homem, mudar a vida do homem, é só o poder de Cristo. É só Jesus de Nazaré que derramou sangue inocente por nós naquela cruz do Calvário. Então eu era enganado. Começou então aquela confusão no meu interior, na minha mente, no meu psiquismo. Eu já estava me formando em neuropsicologia e psicanálise. Hoje eu sou neuropsicólogo e psicanalista. Não estou filiado ao conselho porque não é a minha área. Jesus não me chamou para isso, mas me chamou para fazer palestras, pregar o evangelho, levar o nome dele, salvar almas para ele, levar a palavra dele, batismo no Espírito Santo, cura, milagres, maravilhas e transformação de vidas. Mas eu já estava estudando, mas entrava em confusão. E nessa confusão eu chegava até a entrar em depressão disfórica por causa dessa confusão. Eles não me explicavam por que eu estava me enfraquecendo. Mas aí um dia eu descobri por que eu estava ficando fraco. O diabo negro, mais forte da América Latina, procurado até por Babalorixá, procurado por pessoas ricas, milionárias. Aí eu descobri minhas orações que eu fazia, porque eu abria o coração para Jesus, que não pode fazer isso, o mago negro não pode fazer isso. Aí eu descobri que minhas orações, a minha fome que eu tinha de Jesus, estava enfraquecendo esse lado meu. Eu descobri, mas já era uma obra do Espírito Santo me mostrando. Aí já veio o Espírito Santo me mostrando o porquê eu estava dividido, o porquê eu estava em cima do muro. Era porque, na verdade, minhas orações subiam ao céu. E a oração, ela é a chave da vitória. É a chave. A palavra de Deus diz assim: amados e amadas em Cristo Jesus, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. E eu cometia este erro como mago negro. Eu buscava a face do Pai. Aquilo havia uma mistura quando eu dobrava o meu joelho e enfraquecia o meu satanismo. Enfraquecia a minha área de satanismo. Aí eu descobri, mas como que eu descobri que a oração é a chave da vitória? Dentro
da minha roça de Candomblé, quando o Espírito Santo falou com o mago negro, o diabo negro, que as minhas orações estavam subindo ao céu e isso estava prejudicando demais a minha vida espiritual com os orixás. Eu trabalhei para Dedé Santana, fiz trabalhos com ele, esteve dentro de casa, fiz trabalho para ele. O Ratinho me desafiou na época. Ratinho me desafiou na época, vocês vão lembrar, que quando ele me desafiou, o Diabo Negro, apagou todas as luzes do SBT porque eu dei uma ordem para apagar. E eu mandei um e-mail para ele que eu iria acabar com uma perna dele se ele não parasse de mexer comigo. Já mandei da minha rádio, que eu tinha rádio na época, programa Tirando a Limpo, na minha Rádio Brasil FM, e eu mandei um recado pro Ratinho. E eu fiz um trabalho na perna de um animal. O Ratinho, 2, 3 semanas depois, caiu, quebrou a perna. Como vocês sabem, ficou na cadeira de roda. E eu tenho provas que eu mandei o recado para o Ratinho que eu iria deixar ele numa cadeira de roda. Então eu não era tão ruim, eu era justiceiro. Mas o Espírito Santo, amada igreja, amado ouvinte, ia já trabalhando no meu coração e explicando por que meus trabalhos já não estavam dando tão certo assim. Por que eu estava ficando fraco? Minhas orações estavam subindo a Deus, mesmo eu sendo satanista, mesmo eu sendo o braço direito de Lucifer, mesmo eu sendo o porta-voz de Beelzebu, mesmo eu sendo o príncipe do candomblé. Eu fui chamado na década de 2010 de o príncipe do candomblé. Minha mãe, Heleninha de Iemanjá, faleceu há pouco tempo, envolveu-se com o Silvio Santos, ganhava muito dinheiro, rainha de Iemanjá, rainha. Até hoje há-se uma desconfiança se eu sou filho ou não de Silvio Santos. Por quê? Porque minha mãe andava com ele na década de 60 e na década de 70. Ela jogava búzios como rainha do candomblé, filha de Iemanjá, a rainha de Iemanjá. Minha mãe jogava búzios para Pedro de Lara, Décio Pitinini e outros mais, e para Silvio Santos. E minha mãe saía da presença deles no Jockey e outros cassinos com a bolsa lotada de notas de dinheiro, notas mesmo, notas de dinheiro. Minha mãe saía com a bolsa cheia de notas de dinheiro. E minha mãe, aprendi muita coisa com ela. Ela era filha de Maria Regatieri, a maior mãe de santo do Brasil em Campinas. A maior mãe de santo do Brasil, de Umbandomblé. Ela era já de Umbandomblé. Eu era angoleiro roxo, levava Jeje, Queto, Nagô, Ijexá. Eu levava o Angola, mas eu era angoleiro. Professor de fundamentos em Campinas, Rio de Janeiro, Bahia, Colômbia, Chile, Uruguai. Eu era professor de alta magia e de baixa magia. Estudava demais, estudava dia e noite sem parar. Estava no meu sangue a magia negra. Mestre 7º grau em candomblé, credenciado, muito bem credenciado e documentado. Eu trabalhava também para Dedé Santana. Trabalhei para o Didi, quando o Didi esteve numa situação difícil, onde o Dedé chegou em mim e disse: olha, o Didi está se gabando no programa da Sônia Abraão, ou me desculpe se eu estiver falho, desculpe, também na Popovic, E o Didi estava se gabando, porque ele era o tal, ele levantou o Dedé, e o Dedé no programa se defendendo na Record, dizendo: não, quem levantou o Didi foi eu. O Didi era simplesmente um palhaço de circo. Foi eu quem levei o Didi para a Globo. Então, naquela época, eu também trabalhei para os dois, fazendo magia negra e pactos. Ganhei dinheiro. Porque o mundo, onde há mulher, onde há dedo de mulher, ali tem Satanás. Onde há dinheiro e onde há mulher, ali há dedo de Satanás. Então trabalhei para eles também. Trabalhei para uma outra atriz famosa. Trabalhei para a Xuxa. Eu cheguei a dizer para a Xuxa que se ela não parasse de entregar fatos na Rede Globo de televisão, tenho provas, mandei recado para a Xuxa, eu iria acabar com a vida dela. Até que na época vocês lembram que o avião, não sei se caiu ou quase caiu com ela, ela quase morreu.
E fiz trabalhos para a Xuxa. Trabalhei para a Xuxa. Trabalhei para outros artistas também, fazendo pacto com Satanás. Trabalhei para outros artistas. Trabalhei para pessoas famosas, me envolvendo com mulheres famosas que procuram magia negra dos mais fortes, gastam tudo, dão de tudo para arrebentar com a vida de outra atriz, para desgraçar com a vida de outra atriz. Eu cheguei a matar, muito bem pago pelos orixás, o cantor Vando. Foi eu quem matei na magia negra o cantor Vando, que fazia muito sucesso com as calcinhas das mulheres, mas na verdade ele era homossexual. E eu fiz um trabalho com um gato preto. Eu rasguei o gato preto em 7 pedaços com meus filhos de santo, numa encruzilhada, perto de uma mata e perto de um rio. E ali eu deixei o nome dele para que o Exu Caveira matasse e o meu Capa Preta matasse. Por quê? Porque eu fui pago para isto, claro. Todo mago negro, o negócio dele é dinheiro. E eu era famoso, o diabo negro era famoso. Quando a batata assava, sobrava para o diabo negro. Então ali, nesta situação, eu cheguei a fazer isso, a pedido de pessoa da própria família dele para ficar com grana, dinheiro, fama dele. Também trabalhei para outras pessoas famosas, trabalhei para pessoas de outros países e dinheiro entrando, mas o diabo, ele é tão astuto, amada igreja em Cristo Jesus. O diabo é tão astuto, tão diabólico, né? O diabo é tão diabólico, o próprio diabo é tão diabólico, que ele dá para você, mas entra por uma mão e sai pela outra. Por exemplo, um trabalho, um ebó, por exemplo, uma mironga, uma catinga, gombombogiro ou pombagira, que se faz um iparobó, um ipangã, numa oferenda, seja de boneco, galinha amarrada, seja de gato branco com uma gata preta amarrados, sacrificados, para juntar um casal, trazer a mulher que você quer, dinheiro entra. Mas o diabo, ele dá com uma mão e ele tira pela outra. E no final das contas você não tem nada, você perde. Até porque quando você vem para Jesus, você abraça a salvação, a cruz de Cristo, você perde tudo. Você perde tudo, porque o diabo reclama o que ele te deu, muito embora você trabalhou para ele. Mas ele é o patrão mais ordinário, canalha, mentiroso, serpente mentirosa que existe. Porque ele dá com uma mão, mas pela outra mão vai embora, tira, sai da tua mão. Então eu trabalhava, portanto, para milhares de pessoas famosas. Trabalhei para o Aguinaldo Timóteo, que inclusivemente é gay. Nunca foi machão, é gay. Até confessou no programa do Amaury Júnior, até confessou na Band, naquele programa A Noite é uma Criança. Ele até confessou e chamou de desgraça, essa desgraça que eu tenho, que é o homossexualismo. Trabalhei para pessoas famosas, fazendo pactos aqui, pactos ali. Não tinha sossego, não tinha paz. Eu não tinha paz na minha vida. Mas nessa segunda parte desse testemunho, eu gostaria de frisar uma coisa. Muitos pastores hoje, muitas pastoras, principalmente mulheres em púlpito de igreja, quase todas elas, eu digo sem medo de pecar, quase todas elas procuram por baixo do trapo um mago negro, um feiticeiro, um macumbeiro. É por isso que você vê muita igreja fria como geladeira, fria, que não tem nada do Espírito Santo, não tem nada, de repente cresce. Vai de polpa em vento ou de vento em polpa, não é? Vai da água para o vinho, cresce. Aí aquele coitadinho do pastor cheio do Espírito Santo, pobrezinho, cheio da unção e da glória de Deus, a igreja dele fica com 5, 6 membros, porque ele é sério. Então quando você vê, por exemplo, uma igreja crescendo, com pastoras principalmente, é claro que ali tem pessoas mexendo com magia negra, maçonaria feminina, inclusivemente 35% das pastoras no Brasil, e bispas e apóstolas, são maçons femininas. E fazem até sacrifícios humanos, fazem sacrifício.
A magia hebraica vermelha, por exemplo, e a magia norte-americana, que proporciona para moças dentro da igreja, e elas são caladas, ficam quietas, caladas, é sigilo absoluto, porque senão morrem na bala, acidente de carro, tocaia. Mas você vê certas igrejas aí crescendo de vento em popa, cresce demais de um dia para o outro. O que é isso? São trabalhos feitos de magia negra, são trabalhos espirituais que faz com que estas igrejas cresçam. Mas a obra de Deus não é assim. Dura muitos anos para uma igreja crescer. Muitos anos. Pagando o preço, coitadinho do pastor, com lágrimas, soluços, orações às madrugadas, jejum, oração, vigilância, doutrina, principalmente doutrina. Aí você vai numa igreja dessa que cresce de vento em popa, é mulher de bermuda dentro de igreja, é mulher com o seio, metade do seio para fora tomando ceia, é mulher no púlpito da igreja de mini saia, rebolando, falando em línguas estranhas. Mas para você que não sabe, é pomba gira encostada, que fala em línguas estranhas. Pomba gira mandada ou que ela pediu, encostada, que encosta nessas mulheres. É por isso que esses ministérios, essas denominações sem doutrina, elas crescem de vento em polpa. Elas crescem porque é Satanás agindo ali com pombagiras, com Exu, com Quiumba, arrastando pessoas para aquele lugar. Então, eu quero dizer para você, meu amado, minha amada, que o jejum, a oração e a vigilância move a mão de Deus. Deus chegou a dizer, o próprio Deus, eu amo os que me amam, e os que de madrugada me buscam me acharão. Pode ver que essas igrejas que crescem e que vão de vento em polpa, polpa em vento, que crescem mesmo de hora para hora, eles não oram. Mulheres de mini saia dentro da igreja tomando ceia, vituperaram o evangelho de Cristo, profanaram o santo evangelho do Senhor Jesus, e tudo isso, na maioria, tem muitas pastoras no Brasil falando em línguas estranhas, sabe, que são membros, são membras da igreja de Satanás, de Anton LaVey. Se você for visitar os cultos, você vai ver pessoas lá que você vai ficar abismado, boquiaberto. Essa era a minha vida trabalhando para o reino das trevas. Amém? Amada igreja, fica aqui o meu segundo testemunho, que na verdade é um só, mas a segunda parte do meu testemunho. Amém? Esta é a segunda parte do meu testemunho, e hoje servo de Cristo Jesus, levando a palavra de Deus de igreja em igreja, palestrando e ensinando. Mas esta é a segunda parte. Você vai saber de coisas terríveis e a obra, a transformação que Cristo fez em minha vida na terceira parte deste testemunho.